A paz de Deus, meus irmãos, tudo bem com vocês? Irmãos, perdoa nós. A intenção era fazer mais vídeos, né, a respeito dos assuntos que está sendo falado lá no grupo, mas eu acabei não ficando muito bem de saúde e aí a gente não conseguiu, né, mãe, fazer conforme a gente tinha combinado. E até vou aproveitar, irmãos, para dividir isso com vocês, viu? A gente muitas vezes sofre por falta de entendimento, né? Eu sempre tive problema com anemia, por conta de ter tido vários problemas, né, de saúde, então eu sempre tive problemas com anemia. E eu estava em tratamento da anemia, tomei bastante Noripurum, né, que é o ferro na veia, fiz bastante suplementação de vitamina B12 e me sentindo assim, achando que eu já estava bem, né, resolvi doar sangue. É uma atitude bonita, nobre, mas tem que ser feito com consciência. E eu, na minha falta de entendimento, né, na minha Boa vontade. na boa vontade, mas na minha falta de responsabilidade, foi uma irresponsabilidade minha, da minha parte, né? Eu sempre tive desejo de doar sangue, algumas vezes tentei. Minha mãe precisou uma vez, há anos atrás, né, eu fui no hospital para doar para ela e fui recusado, eu não tinha condição de doar. Então, dessa vez, eu achando que eu estava bem, não pesquisei e acabei indo lá e doando sangue. Mas eu estava em recuperação ainda dessa anemia e acabei ficando muito mal. Inclusive, hoje eu tenho que ir lá fazer uma aplicação, né? Novamente do Noripurum, da vitamina novamente, que eu fiquei bastante mal. Então, por conta disso, eu acabei não tendo condição de estar participando lá no grupo, de ter feito mais vídeos. Aí fica aí, né, uma dica para os irmãos, porque muitas vezes a gente reclama, né, que está aprovado por conta da saúde, mas tem coisas que a gente pega com a mão, né? Passei bastante mal mesmo. E eu percebi que foi uma irresponsabilidade minha. Eu não tinha condição de estar doando sangue agora. Eu poderia ter esperado mais um pouco, me recuperado realmente para aí sim fazer doação de sangue e não me prejudicar, né? Então fica uma dica para os irmãos aí, tá? Não só nessa questão, como em qualquer outra, né, de saúde. Às vezes está sofrendo, mas tá provocando, né, alguma coisa que está aí trazendo sofrimento. Paz de Deus, irmãos. Estamos aqui nessa manhã aqui gravando um vídeo que a intenção é sempre ajudar, apoiar. Montamos um grupo agora de exercícios diário para a gente formar um hábito de estar sempre lendo. Essa é a intenção. Gravar com mais facilidade, fixar na mente usando as três memórias, que seria visual, auditiva, né? E também o ouvido, né? Tudo que a gente ouve, a gente grava também com facilidade. Então, nós vamos gravar um vídeo falando, colocando, como se coloca na prática aquilo que a gente aprendeu no dia a dia, porque senão fica só teoria. E muitas das vezes a gente conhece muitas pessoas que conhecem muita coisa das escrituras, mas tem dificuldade de colocar na prática. Por quê? Porque não tem disciplina para aquilo, não se planeja. E aqui nós montamos um planejamento, colocamos até no grupo de exercício, que é a gente falar em voz alta todos os dias, não é isso? Para a gente gravar. Agora, para a gente ir para o campo, colher resultados e colocar na prática. E a gente sabe que muitas das vezes o difícil é você que as pessoas arrumam um tempo para te ouvir, ou você conseguir entrar na casa delas, evangelizar, falar, tradicionalmente. Mas tem aquele momento que você faz uma abordagem que é impactante, 5 minutos de parada num semáforo, ou dentro de um mercado, ou num posto de gasolina, ou mesmo dentro de um banco, em qualquer lugar, que você não está com a Bíblia na mão e você precisa falar e gerar impacto, despertar o desejo das pessoas em te ouvir em poucos minutos, sem tomar o tempo dela, entendeu? Então é exatamente sobre esse assunto que nós queremos abordar hoje aqui. Para os irmãos entenderem que você não está com a Bíblia, aqui nós estamos com a Bíblia, nós vamos ler alguns textos aqui, fazer um vídeo resumido, para os irmãos entenderem. E depois é importante vocês fazer os comentários lá no próprio vídeo, porque se esse vídeo também for recomendado a outras pessoas, elas vão perceber que a dificuldade que você tem hoje é a mesma que ela teria.
E muitas das vezes ela gosta de evangelizar, tem vontade, mas eu não sei como é que eu chego nas pessoas. Como que eu falo? Mas eu não gravo na mente. Então, gravar 5 versículos bíblicos na mente, quem que não tem um salmo decorado na mente de quando era criança recitou? Não é isso? Então aqui nós temos apenas 5 versículos básicos. E também, vamos deixar claro aqui também que você não precisa engessar aquele assunto. Sempre aqueles 3 versículos. Existem outras referências na Bíblia, mas nós usamos aqui como base 5 versículos. Importante, tá? Para os irmãos entenderem. Que seria os 5 processos da salvação, ok? E o que é importante, né, irmãos? É isso aqui, ó. Ler as escrituras, se possível, de capa a capa. Não tem uma página aqui que é desnecessária, né? A Bíblia inteirinha está aqui, se todas as partes que foram escritas, elas têm algum fundamento. Então, que nem você está falando, né, amor? Não é engessar, não é assim, então eu vou encontrar uma pessoa, vou falar esses 5 desse jeito, aí eu vou encontrar outra, eu vou falar, não. A gente procura ler as escrituras inteiras e sempre debaixo de muita oração, debaixo de muita humildade, reconhecendo que quem vai operar é o Espírito Santo. Exatamente. Né? Então, vai clamar a Deus o quê? Se você já conhece toda a Escritura, todos os assuntos aqui, para cada pessoa, Deus te traz de uma forma um assunto diferente. Mas ele já te traz o que você já leu, né? Porque Deus não vai revelar para você uma parte das Escrituras que você nunca leu. Exatamente. Você tem que ler aqui, você tem que examinar. Para você meditar, você precisa ler. Se Deus deu inteligência para o homem para fazer a escrita e aprender a ler, por que ele vai ter que ficar revelando coisas, né? Exatamente. Então, o que a gente precisa é ler toda a escritura, entender, nós vamos começar nesse assunto, né? Pra gente, quando encontrar uma pessoa, de acordo com o jeito dela, com a vida dela, aqui, entrando num assunto, entra numa parte das escrituras. Né? Porque cada pessoa, uma parte que pode ver, tem pessoas que falam assim, eu amo o salmo tal, ele me remete a isso, ele me traz isso. Aí o outro fala assim, um gosta do salmo 23, o outro gosta do salmo 91, o outro gosta do salmo 139, né? E a gente se identifica às vezes com aquele assunto e aquilo faz sentido. É lógico que depois do convertido, a pessoa depois de convertida, ela ama a escritura como um todo, né? Mas a princípio, para a gente iniciar a evangelização, precisa estar em comunhão com Deus. Se você leu as escrituras toda, Deus vai te trazer a parte que vai tocar mais forte naquela pessoa, naquele momento, né? Então é isso que é importante. Antes de você iniciar aí, eu gostaria de ressaltar para os irmãos também que na evangelização é muito importante você não ser aquela... Meu professor de filosofia sempre dizia, a gangorra. Sabe aquela pessoa que ele é tido como chato? Que quando ele chega numa rodinha, ele espalha a rodinha, já vem um gangorra. Que é aquela pessoa que ele chega, só ele fala, e ele não sabe ouvir. Ouvir com empatia não é ouvir o que você está pensando que vai responder, não. É ouvir com atenção, certo? Prestar atenção. Sim, né? Acompanhar o raciocínio da pessoa, para você, ele não falar uma coisa e você responder outra. Ou, muitas das vezes, também você... ficar falando muita coisa, ou pregar a Bíblia inteira, que ele não vai gravar, certo? Sim. Você falar 5 versículos chave que vai gravar na mente dele, do que você falar 50 palavras que ele não gravou nenhuma. Uma pessoa que nunca examinou a Bíblia, como é que ele vai gravar tudo? Então, é importante nós fazermos essas referências, trazer para vocês essas referências, essas abordagens, para que quando você for evangelizar uma pessoa, se você falar 2, 3 versículos que grava na mente da pessoa, gera impacto para ela, nunca mais ela vai esquecer. Agora, você fala vários versículos e vai embora, faz uma confusão, pensa, mistura tudo. O que será que ela falou mesmo? Nossa, é até bonito. Mas eu não consigo não. Ele até tem um sentimento de incapacidade de gravar. Ele vai falar assim, não consigo gravar não. Porque, na verdade, a Bíblia é difícil, é complexa de entender. E aí tem outra questão também. Se a pessoa tem tanta pressa de falar, ela chega próxima de uma pessoa, julga a pessoa pela aparência, por algum motivo, não identifica ali que a pessoa é cristã dentro do conceito dela, dando a falar, e de repente ela está anunciando o evangelho para um crente. Né? Uma pessoa que já conhece. Ou então, outro dia você estava falando, né, por irmão, nós estava falando sobre religiões, né?
sobre maçonaria, essas coisas, né? Daí o irmão falou, irmão, Deus me livre, isso aí eu não gosto nem de chegar perto. Mas se a gente não entender um pouquinho de cada assunto, como que você vai abordar a pessoa? Você não sabe aonde que a pessoa está praticando coisas que desagradam a Deus. Você não entende nada da religião espírita, você não entende nada da maçonaria, você não entende nada de macumbaria. Como que você vai mostrar para a pessoa que aquilo foge das escrituras? Se você não entende, é perigoso a pessoa ainda querer te converter, né? Porque eu, anos atrás, quando eu não lia as escrituras, tinha hora que eu me confundia. Por exemplo, no caso dos espíritas, eles são pessoas que fazem muito bem, né? Tem muitas ações aí, né? De entregar cesta básica, ajudar o pobre, eles fazem isso. E eu, por não entender, eu ficava pensando assim, acho que as pessoas vão ser salvas também. Olha a falta de entendimento. Acho que eles vão ser salvos também. Nossa, a religião é meio esquisita, porque a gente ouve falar mal, então eu nem entendia o que eles faziam lá, né? Mas eu pensava assim, eles são pessoas boas, eles faziam bem, por que Deus não vai salvar eles? Olha, irmão, a gente não conhecer a palavra de Deus, a que ponto a gente chega? Só que o espírita, ele acha que ele vai se salvar pelas obras dele. Então, eles entendem lá que eles vão praticando coisas nessa vida, se for pessoa ruim, ela precisa reencarnar, ela morre, reencarna para vir aqui, pagar o erro dela, e depois ela reencarna, e ela vai meio que subindo, né? O degrau lá de aperfeiçoamento até ela ir morar eternamente com Deus. E isso não, as escrituras não falam isso, né? Quer dizer, despreza o sacrifício de Cristo, despreza tudo que Cristo fez e ela conta com ela mesma, com o que ela vai fazer. Ela depende dela mesmo porque eles não creem no Senhor Jesus, né? Creem em Deus só. Enfim, então a gente precisa entender das religiões para a gente poder abordar. Outra, que você falou, precisa ouvir a pessoa. Ouvir o que ela entende, não já sair falando. Primeiro, o que você entende? O que você conhece de Jesus Cristo? Já ouviu falar, né? Fazer essa abordagem e deixar a pessoa falar para depois você entrar, né? Exatamente. No assunto que ela não entendeu ainda. Porque se você não despertar a pessoa, isso é um estudo, tá? A pessoa gosta de falar dela. Se você não deixa ela falar dela, ela automaticamente ela fecha o coração e não quer te ouvir também. Porque o desejo do ser humano é falar, é desejo de importância pessoal, ele gosta de falar dele. Então, falar dos assuntos que ele domina. Se você começa a falar de um assunto que ele não domina e não comenta o assunto dele, ele fica assim, eu se interessa pelo seu também. Eu quero falar do teu assunto. Bom, então a abordagem, primeiro é você aprender, o cristão que vai evangelizar, ele precisa aprender se relacionar, construir relacionamento. Senão você vai ter uma pessoa que, a princípio, ele vai fechar o coração para você. Não vai deixar você iniciar. E se você, às vezes, iniciar, demorar um pouquinho, ele vai ouvir você os primeiros 3 minutos, depois a mente dele vai vagar, ele não vai concluir o assunto. Então, por isso que essa pregação tem que ser rápida, e aí o foco aqui do nosso vídeo é mostrar para você como é que você faz uma pregação rápida, em 5, 10 minutos, sem a Bíblia na mão. E você gravar os versículos que nós vamos falar, porque você não vai estar com a Bíblia na mão. Você nem sabe quando é que vai surgir a oportunidade para você pregar. Está dentro do ônibus, está na fila do banco, na fila do açougue, né? Exatamente. Todo momento é a hora de pregar. Então, precisa... Irmãos, nós vamos ler várias passagens bíblicas. Sempre a gente lê sempre um versinho só, né, do assunto que nós estamos abordando, mas seria importante, a gente sempre fala a mesma coisa, né? Os irmãos lêem capítulo todo, para entender todo o contexto do assunto, tá bom? Então, nós vamos iniciar em João 8,32, né? Olha aqui em João 8,32, é Jesus que está falando aqui, né, ó. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Lindo demais, né? Ele está pregando aqui o Evangelho, né? Aqui, ó, no título aqui, ó, Discurso de Jesus sobre a sua missão. Ele está falando lá com os judeus, né? E eles estão refutando ele, dizendo que eles eram filho de Abraão, não crendo em Jesus. Jesus fala que se eles crescem em Deus, creriam nele também, porque ele é filho e tal. E está falando esse assunto, né? Aí ele está falando, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Como que nós vamos falar de um assunto que a gente não entende? Não dá, né? Não tem como você falar. Eu já falei tanta besteira na hora de evangelizar, tanta besteira, porque não entendia. Da pessoa fala assim, como que Deus, sendo todo poderoso, como está dizendo, teve tantos fracassos, né? Porque
fez o mundo, daí o homem desobedeceu a ele. Aí depois os profetas, depois... E como? Aí eu falava, então, você vê, né? Deus foi tentando. Quando ele viu que não tinha jeito, mandou o filho dele. Sendo que lá em Gênesis, Deus já tinha todo o plano montado, né? Que Jesus viria. Então, a gente, por não entender, acaba falando heresia, falando muita bobeira. Exatamente. Então, irmãos, vocês imaginem aí, conhecer a verdade. As verdades que está falando aqui é conhecer as verdades das Escrituras. Conhecer as verdades de Cristo. E quais são as verdades de Cristo? Isso está escrito aqui em Oséias 4:6. O meu povo foi destruído por lhe faltou conhecimento. Todas as vezes que você vai falar de algum assunto que você não domina, a pessoa te faz uma pergunta, você não consegue responder, ou você responde uma outra coisa. Não tira a dúvida da pessoa. E entra em controvérsia. Então você, conhecereis a verdade vos libertará. Por quê? O meu povo foram destruídos por falta de conhecimento. Você não conhece o que você está lendo. Então você precisa conhecer realmente as Escrituras para você ter a base, que é a parte principal. Em 5 minutos você falar do Evangelho, você vai dizer para eles assim, está escrito aqui, 2 Timóteo capítulo 2, verso 15. Lê para nós, meu amor. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Como é que você maneja bem a palavra? Você não conhece. Se você não conhece as Escrituras, você não conhece a palavra. Então, irmãos, você se encostar, não fazer sua parte, se encostar em tudo. Como esses dias atrás eu vi um absurdo na internet, uma pessoa comentando, os irmãos da congregação defendendo a placa, Jesus, Deus, Cristo. Ele não precisa de defender ele. Ele mesmo se defende porque ele é autossuficiente. Irmãos, nós somos o povo da congregação e nós somos pessoas que nós temos revelação. Irmão, Deus fala muita coisa que está fora da Bíblia. Ou seja, toda profecia ela tem que ter base bíblica. Base bíblica, você está pregando alguma coisa que está fora das Escrituras? Não tem testamento? Você não sabe por onde você está passando? Não existe uma base, não existe uma estrutura? As Escrituras não se contradizem, né? Não. Você pode ver que os livros aqui do Novo Testamento concordam com o Velho Testamento. 700 anos antes, alguém falou alguma coisa, Deus se usou de algum profeta lá, que confirmou lá na frente. Né? Jesus não discorda de nada do Antigo Testamento, o Antigo Testamento fala tudo o que aconteceria no Novo Testamento, elas não se contradizem. Agora, como que você vai pregar uma coisa que não está dentro das Escrituras? Se não bater com o que está nas Escrituras... Né? Então, Paulo é tão inteligente, fez um comentário, evangelizar exige que o crente tenha conhecimento correto da palavra, conhecimento da verdade, nos liberta da ignorância e nos capacita a apresentar o Evangelho com clareza, não apenas saber, é conhecimento profundamente de Cristo com a sua obra redentora. Nós precisamos ter conhecimento das Escrituras e não é só o conhecimento intelectual, nós precisamos ter o movimento do Espírito Santo, que é uma parte que nós vamos ler um pouquinho mais para frente, para que nós temos conhecimento e nós temos o auxílio do Espírito Santo. Se nós não fizermos a nossa parte desta forma, achar que nós somos autossuficiente, eu tenho conhecimento, só eu conheço, além das pessoas também sentirem, bom, se a pessoa quer pregar para mim, só ele que entende da Bíblia, não está disposto a ouvir, a pessoa também percebe. Você entendeu? Então, assim, o conhecimento, a base que nós temos a estrutura é olharmos para aquilo com nossos olhos, ter base nas Escrituras e auxílio do Espírito Santo. Porque quem convence o homem do pecado e do juízo é o Espírito Santo. Se você não tiver auxílio do Espírito Santo, as suas palavras são vazias. Sim. Aí nós vamos ler agora, irmãos, em João 16, no versículo 16, 8. Mas eu vou ler só o título aqui, só para os irmãos entenderem, né? O contexto, Continuação das últimas instruções aos discípulos, Jesus repete a promessa do Consolador e da sua própria volta. Tenho-vos dito essas coisas para que vos não escandalizeis. Expulsar-vos-ão das sinagogas, vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar cuidará fazer um serviço a Deus.
E isso vos farão porque não conheceram ao Pai nem a mim. Eu não vou ler todo o capítulo porque é grande, né? Então eu já vou lá para o 8. No 8 está dizendo aí, ó. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Aos irmãos ler certinho. Qual que é a introdução desse nosso vídeo? Mostrar para quem vai evangelizar que é um serviço árduo, né? Você vai pregar e a pessoa vai ouvir? Não. Muitas vezes a gente vai ser refutado, ignorado, desprezado, né? Mas se o amor tiver em nós, se o desejo de salvação por aquela alma for muito forte, pulsar muito forte, a gente passa por cima. A gente vai ficar ainda com aquele sentimento assim, oh meu Deus, ele não entendeu ainda que ele está perdido, está debaixo de uma condenação e necessita de um Salvador. Então nós vamos tentar de novo. Eu estava conversando com os irmãos esses dias, né? E a irmã começou a contar o testemunho dela, chorando. Ela falou, irmão, quanto que eu fui evangelizada e eu recusava, rejeitava, não queria, até que Deus teve piedade de mim, abriu meu coração, colocou dentro do meu coração um dom de crer. Né? Então a gente não pode desistir nunca. Não é porque você anunciou o evangelho para a pessoa uma vez, duas, ela rejeitou, três, que essa pessoa não vai aceitar nunca. Pode ser que uma hora de tanto falar, né? Sempre com jeitinho, sempre com amor, pode ser que um dia Deus apareça, né? E faça o processo ali da conversão. Então, evangelizar é um trabalho árduo. É para quem tem amor de verdade, senão desiste. E é importante também você estar ciente que esse amor verdadeiro, que esse amor de verdade que você precisa ter no seu coração, não vem de você. Porque se você não suporta, você não tem paciência, o amor não está apurado em você, certo? Você não está disposto a morrer pelo amor da obra, como os homens do passado passaram por aqui, deixaram grandes exemplos para nós. Então, o trabalho do Espírito Santo é apurar. Então, o convite que nós temos aqui para fazer para você que nos ouve é você tomar posse, ou tomar umas 2, 3 copadas de manhã, como se fosse líquido, beber naquela água gelada, certo? Para saciar a sede do Espírito Santo. Ou seja, acionar o Espírito Santo que está dentro de você. Ou seja, Espírito Santo, tenha voz dentro de mim. Se você não tiver voz dentro de mim, tudo que eu falar não vai ter efeito. E aqui, ó, o convite está escrito em Atos capítulo 1, verso 8. Olha lá, amor. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas. Então, você vai testemunhar alguma coisa que você não entende, você não compreende, você não participa, não tem jeito. Então, qual é o convite? Ser revestido do Espírito Santo. Revestido do Espírito Santo ao ponto de fazer que nem Estevão fez, né? Estevão, ele parafraseou o que Cristo falou. Perdoa esses que não sabem o que faz. Ele era um homem, como Jesus Cristo era 100% Deus, 100% homem. Então ele fez a mesma coisa. Então ele se revestiu do Espírito Santo. Você vai parar de pregar a verdade? Não, porque tem muitas pessoas que confundem. Vai pregar o evangelho e arruma confusão, né? Não é para você afrontar ninguém. Não é para você afrontar. Tem irmãos que você fala uma coisa, ele não presta atenção no que você está falando, não lê a escritura, texto e contexto, porque ele tem a religiosidade no sangue. Muitas das vezes, a base dele não é a escritura. Não, eu aprendi assim, e é assim que eu vou ser, e não para pensar naquilo que você está comentando dentro da escritura. Ou seja, irmão, prova para mim que essa forma está errada. Então, o evangelho, ele confronta tudo que vem da carne, mas ele não afronta ninguém. Ele traz paz. Você tem que ser pacífico para confrontar é mostrar dentro da palavra que aquele pensamento, aquela linha de pensamento da pessoa está errada. Afrontar é você xingar, maltratar, usar palavras agressivas, né? Exatamente. Então, esses 5 versículos aqui que nós estamos falando, ó, você vai falar, não é eu que estou dizendo, não, é a palavra. Isso é confrontar. É a palavra que está falando. Você vai lá e lê dentro daquilo que ele falou, você vai mostrar para ela que não está certo, né? Isso é confrontar. Agora, afrontar é você já usar palavras agressivas, né?
maltratar a pessoa, alterar o tom de voz. A gente vê, às vezes, a pessoa tentando evangelizar, ela começa a gritar, fica uma coisa agressiva, né? Fica agressivo, começa a aumentar o tom de voz, a pessoa já não recebe mais, fecha o coração, não ouve mais nada, né? Exatamente. E os 5 processos de salvação são 5 versículos que primeiro, você convenceu o homem que Cristo veio e morreu. Depois, que ele pecou, que ele necessita de um Salvador, que nós realmente precisamos do auxílio do Espírito Santo, tanto para se convencer, que ele também precisa, certo? Que você não andou sozinho, você não se convenceu sozinho, a tua mente não abriu sozinho, foi o Espírito Santo que fez tudo isso aí em você. Então aqui, como base esses 5 versículos, segue aqui uma explicação clara que está escrito em 1 Coríntios, Romanos. Não, Romanos, né? Aqui é Romanos capítulo 8, verso 9. Vamos agora mais ler, né, amor? Porque senão o vídeo vai ficar muito comprido, ó. Isso. Mas vós não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. É o que a gente estava falando, né? A gente na carne não tem paciência com nada, não tolera, não suporta. Você vai anunciar o evangelho com uma pessoa, ela rejeita. Se você estiver na carne, você fala, então quem ir pro inferno vai. Olha só, né? Agora no Espírito, não, Senhor, tem misericórdia dessa alma, Senhor, tem misericórdia. Clama, ora, chora, jejua, se for preciso, em favor daquela alma, entendendo que ela está debaixo de condenação. Isso é no Espírito, né? Totalmente diferente da carne. Depois, lá em 1 Coríntios, né? Capítulo 2, verso 4. 2:4. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. Sem o Espírito, a evangelização é só um discurso. Olha só, né? É Ele que faz tudo. Vazio, né? É por isso que a glória não é nossa, né? Não adianta, tem gente que fala assim, eu já evangelizei e 10 batizaram, e 20, conta no dedo cada um, né? Nada disso é mérito nosso. Porque se não for Espírito Santo, você morre de pregar e ninguém se converte. Quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo. A nossa função é anunciar. Então, por isso o mérito não é seu. Você anunciou. Se o Espírito Santo não entrar em ação, não acontece nada, né? E outra, e você evangelizar não é só os cristãos. Tem irmãos que gostam de ficar pregando só para irmão. Só para quem já está dentro da igreja. E também o contrário é verdadeiro. Achar que o irmão que está dentro da igreja não precisa do evangelho. Ele precisa. Às vezes está lá dentro, mas está tanto perdido quanto qualquer outro lá fora. Está lá dentro, mas não entendeu ainda. E você precisa evangelizar ele. Percebeu que ele não entendeu? Esse é o trabalho. É a parábola que Jesus fala, né? Como fala lá, aquele que foi embora de casa. Nossa. O filho pródigo. Filho pródigo, né? Filho pródigo, ele vai embora de casa, tá perdido, né? Só que o outro que estava em casa também estava perdido. Porque quando o irmão volta, ele não se alegra. Ele fica com raiva do pai, tá fazendo festa. Ele não tinha amor suficiente de receber o irmão, né? Vendo que o irmão voltou, se arrependeu e voltou. Então, é necessário, né? A gente estar sempre debaixo de comunhão para anunciar tanto para os que estão fora como para os que estão dentro. Às vezes quem está dentro, que você falou, né? Está necessitado de uma palavra aqui, ó, uma palavra daqui de dentro, de vida eterna. A pessoa às vezes está revoltada, está sofrendo no trabalho, está sofrendo no casamento, está sofrendo com o filho e se perdeu por não ler as escrituras, se perdeu e começa murmurar, falar contra a palavra, que a palavra prometeu e não cumpriu, esperou uma coisa e não deu certo, que está servindo a Deus e só está debaixo de prova. Por quê? Porque ela não está seguindo aqui as recomendações da palavra, né? Então, você lendo, você sabendo que para cada assunto tem uma resposta, você vai entrar com o Evangelho de Cristo. E né? a sua abordagem, ela passa a ser vazia a partir do momento que você usa todas as suas palavras sem o auxílio do Espírito Santo, não tem efeito. Certo? Você não pode pegar um arroz, que é um alimento, pôr no prato e comer antes de passar pelo fogo. Tem tudo um processo, certo? O que acontece? Você lê as escrituras, você mastiga, certo? Veja tudo, como um cristão se convence, como uma pessoa pode entender, interpretar aquilo que você está falando de uma forma simples e objetiva, certo? Em curto prazo, certo? Entendendo que a sua abordagem depende do Espírito Santo, não é só você. Depois, você ter
posse da palavra. Tome Olha lá. sempre posse da palavra do que você vai falar. Porque se você não tomar posse com autoconfiança daquilo que você vai falar, também a pessoa sente. É como se você fosse um vendedor, se fosse vender para o cliente, você mesmo já duvidando do produto que você vai apresentar. Você entendeu? Nosso produto aqui é a palavra. Vai lá, sem vender, né? Olha lá, Colossenses 3,16. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria. Em Hebreus 4,12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Olha aí, irmãos. Depois em 2 Timóteo. Toda escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Você entendeu? Então veja bem, se você repete isso aqui, ó, esses versículos aqui, irmãos, de abordagem, você precisa gravar na mente, pelo menos uns versículos, porque você já sabe onde está escrito, você vai falar em qualquer lugar, com fluidez, olhando no olho da pessoa, porque tem pessoas que, peraí, deixa eu ver onde está escrito mesmo. Até que você pensa, ele já pensou em 4, 5 coisas para te responder. Ele já está cheio de dúvida e você não respondeu nem a primeira pergunta que ele falou. Agora, se você tiver já com aquilo na mente, já vai mostrar para ele que toda a escritura, porque dizer, não são parte da escritura. Vocês entenderam aqui? Tem pessoas pregando por aí dizendo que parte das escrituras é Deus, revelação, e tem partes que não é. E é um perigo. Né? Sabe o que eu fiquei pensando esses dias, amor? A gente tem uma visão, né, assim, ó. O irmão foi apresentado para algum ministério na igreja, né? Qualquer um. Porteiro, obra da piedade, cooperador de jovens, diácono, ancião, qualquer coisa. Parece que é uma honra, né? Nossa, a pessoa chora e conta para a família inteira e se sente tão honrado. E olha a honra que Deus nos deu. Ele poderia mandar os anjos para evangelizar. Quem que ele mandou? Nós, pobres pecadores, pobres mortais. Olha que honra que ele nos deu, né? Ele só pediu para a gente ler, entender do assunto e sair contando, né? Evangelho é boas novas. Sair contando essas boas novas. Oh, sabia que você tem um Salvador? Exatamente. Né? Tanto Sabia que tem um Jesus e conta a história de Jesus, o que ele fez, a missão dele, né? Onde nós estávamos e onde ele nos colocou. Então, que grande privilégio. Esses dias eu comecei a meditar nisso. Meu Deus do céu, a gente tem grupos aí, né, de vários irmãos. Quando alguém é apresentado para algum ministério, meu Deus do céu, o povo dá glória a Deus, chora. E aí a família fica se sentindo honrada porque o filho foi apresentado, porque o pai foi apresentado, porque o esposo foi apresentado. E Jesus, o próprio Jesus, nos incumbiu. Ide por todo mundo, pregar o evangelho. E todos foram honrados. Ele mandou todos, não escolheu uns não. Todos foram honrados, né? Ide por todo mundo, ele mandou. Ele deu esse ministério para nós da evangelização e a gente às vezes fica, mas eu não sei, mas eu não tenho dom, né? Exatamente. Então, a palavra, as escrituras, tem muitos que não acreditam, porque ele ainda está no velho conceito, por não ter entendido, a letra mata, mas o espírito vivifica. Então, o que Paulo aconselhou aqui em 2 Timóteo 3,16? Que toda a escritura, ela é poderosa e transforma o coração do homem. Ela entra dentro do coração do homem, faz uma limpeza, muda o sentimento, a visão da pessoa, e a pessoa... Então, tudo isso que você tem que fazer, você tem que fazer com paixão, porque você tem que ter compaixão do seu irmão. Olhar para uma pessoa que está te confrontando, muitas das vezes uma pessoa que está recebendo o evangelho, ele pode te afrontar, e você tem que ter compaixão por ele. Compaixão, olha lá em Mateus 9,36, ó. E vendo as multidões, Jesus, tá? E vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e dispersas, como ovelhas que não têm pastor. É esse sentimento que tem que estar em nós, né? Quando a gente vê uma pessoa no mundo perdida, gerar a compaixão não é dó. Dó é você falar, que dói, não faz nada. Compaixão é você ir lá e fazer alguma coisa por ela. O que eu posso fazer nessa situação, né?
Exatamente. Se você não tiver compaixão, sentimento de compaixão, meu Deus, ele não entendeu. Como Jesus Cristo falou, Senhor, perdoa esse que não sabe o que faz. O pai olhando o filho dele sofrer aqui na terra, e ele fala, bom, vamos acabar com tudo isso aí logo? E o filho clamar, né, pro pai, pai, não faça isso, não destrói não. Senão, como é que faz? Minha missão vai ficar interrompida? Não, eu vim aqui para cumprir isso. Então essa parte é cabível a mim, eu preciso passar por tudo isso. Tanto que ele clamou, Senhor, se possível, passe de mim esse cálice, mas todavia seja feita a sua vontade. Então, nós devemos ter esse conhecimento, e quando acontece, irmão, você vê que uma pessoa rejeita o evangelho, você tem que ter uma profunda tristeza e uma compaixão por ele. Por quê? Romanos 9, 2, 3, ainda repete, ainda mostra. Olha o que Paulo fala, chega a ser chocante essa fala de Paulo, né? Ó, em Romanos 9, 2, 3, assim, ó, tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração, porque eu mesmo poderia desejar ser separado de Cristo por amor de meus irmãos. A dor dele era tanta de ver a rejeição deles por Cristo, que ele chegava a falar, meu Deus do céu, se eu pudesse eu me separar, mas que eles fossem salvos, né? Ele desejava tanta salvação do povo dele, né? Que ele fala essa parte lá em Romanos. Em Judas 1, 22, 23, e compadecei-vos de alguns, usando de discernimento, salvai-os com temor, arrebatando-os do fogo. Você está vendo, irmãos? A pessoa está indo para o buraco, e tá indo para o buraco, e você pegar na mão dele e puxar ele para trás. Meu Deus, eu quero. Tem pessoas que já falou para mim assim, não tô nem aí, eu quero ir para o inferno. Não, meu irmão, pelo amor de Deus, para um minutinho, ouve eu. Presta atenção. Você tem noção do que você está falando? Você tem noção? Você entende o que você está falando? Né? A compaixão é o combustível da evangelização. Todo momento nós precisamos de olhar para os perdidos com os olhos de Cristo, com o coração quebrantado, o amor verdadeiro, que nos leva a agir, interceder e falar de ir até os que estão longe. Isso. Então, busca na sua mente quem era você há alguns meses atrás, alguns anos atrás, que você também passou pela mesma situação. Então tome posse agora, a partir de agora, da coragem que está dentro de você, para você ir para o campo. Não vai deixar tudo isso aqui que nós estamos comentando com você somente na teoria. É importante, é lindo, maravilhoso você conhecer, sim, mas o que adianta tanto conhecimento se você não põe para fora? Se você não põe isso no campo. Olha lá que Paulo aconselha em 2 Coríntios capítulo 4, verso 8 e 10. Confira na sua Bíblia o que nós estamos falando aqui. Ó. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. É isso que nós temos que ter em mente, né? Que vai vir o sofrimento, vai vir a luta, vai vir a guerra, não enganar ninguém, não prometer, né? Na hora de evangelizar, se for enfermidade que Deus vai libertar, se for desemprego que a porta vai abrir, não. É salvação de alma. Deus pode todas as coisas, né? Ele tem poder de libertar se Ele quiser, se Ele tiver propósito. Deus querendo abrir a porta de emprego, Deus abre. Mas na hora de evangelizar, é mostrar para a pessoa a salvação, o estado que ela se encontra como pecador e o que Cristo veio fazer por ela, né? É salvação de alma. É esse que é o assunto que tem que ser falado na hora da evangelização. E a angústia é normal. Até uma criança, até um bebê tem angústia, né? Nós temos um netinho que nasceu agora há poucos dias atrás, e o médico comentou, e a criança tem um momento da angústia dela. Meu Deus, olha, irmãos, para mim foi um aprendizado. Eu fui com a minha nora no médico, né? Levar a criança, meu netinho na consulta, e ele tá chorãozinho, né? Aí eu falei para ela, doutora, será que não é... Ele já sabe fazer birra, tá? Fez um mês, acabou de fazer um mês, né? Será que não é birra? Ele tá fazendo birrinha, né? Para pegar no colo? Aí ela falou assim para mim, o que você faz com uma pessoa quando ela está chorando? Eu falei, consolo, dou um abraço, né? Ela falou, então, faça isso com a criança. A criança também tem necessidade. Se você já trocou fralda, se você já deu uma madeira, se ela não está com cólica e ela está chorando, ela precisa de um abraço. Ela precisa de um colo. Então, Paulo, ele diz assim, para todos nós entendermos que nós não devemos nunca baixar a cabeça quando passa, porque tem pessoas que
Está escrito na palavra, né? Ser sal da terra e luz do mundo. Mas devido a alguns tropeção que ele dá, sem necessidade nenhuma, tem coisas que a pessoa busca com a própria mão, ele fica com vergonha. Então passa uma pessoa, bom dia, paz de Deus, paz do Senhor, né? Dependendo da igreja que você congrega, saúda ele tem vergonha de ser crente. Olha o convite de Paulo aqui, ó. Romanos 1, capítulo, verso 16. Olha porque aqui, ó. não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, olha quanto ensinamento num versículo só. Para todo aquele que crê. Então, se você não crê nem para você, como é que você prega? Você tem que primeiro crer. Tem pessoas que ele duvida da Bíblia. Entender, né? Tem pessoas que estão dentro da igreja ouvindo palavra, ele acredita mais numa profecia vindo direto, porque foi o irmão que pregou no púlpito, do que o que está na escritura. E tem que crer no que está escrito aqui. Porque se o irmão lê, para ele exortar a palavra, depois ele fecha a Bíblia e vai pregar, e não fala nada do assunto, irmão, como veio esses dias atrás do ensinamento do Brás, os irmãos agora, eles têm a necessidade, a obrigação de ler e explicar o assunto, porque as escrituras, ela é a estrutura do homem na terra. Ele depende da escritura para tudo, para comprar, para vender, para negociar, para se relacionar. Dentro da escritura tem resposta para tudo. Então, veja, eu posso muito bem pregar alguma coisa e errar, porque a imaginação do homem é a sua opinião, é o seu ponto de vista. Certo. Né? Agora a escritura é totalmente inerrante. Tem que pregar o que está dentro da palavra, né? E olha que Jeremias, lá no Velho Testamento, disse aqui, ó. Jeremias capítulo 1, verso 7 e 8. Olha o que ele diz. A todos a quem eu te enviar, irás. E tudo quanto eu te mandar, falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Meu Deus do céu. Evangelizar é ter ousadia, né? Ousadia. Eu quero muito isso, irmãos. Tenho orado muito, clamado muito a Deus, né? Porque a gente tem muita limitação, né? Eu queria falar com essa pessoa, mas essa pessoa é tão inatingível, né? Eu sinto necessidade, eu vejo que ela está perdida, mas eu não tenho palavras para falar com ela. Temos até um plano para hoje, né? E aí um dia eu lendo sobre Pedro, né? Que ele pede para Deus tirar dele a covardia, o espírito de covardia e da ousadia para ele pregar. Ele acaba de orar, o Espírito Santo envolve ele de uma tal maneira que ele faz aquela pregação lá que converte quase 5.000 almas. Então, é só a gente perceber que a gente realmente sozinho não temos condição de nada, mas que em oração e em clamor a Deus, Deus dá essa ousadia para nós, para falar com qualquer pessoa. Esteja sempre preparado que vai haver rejeição. Você vai ser rejeitado. Muitas das vezes alguém vai tentar te calar, certo? Aonde você inventou isso? Mas o prejuízo é da pessoa. Por isso que tem que gerar compaixão. Porque salvo, você já está. Você já creu em Cristo, né? Você já creu. O que você quer, deseja para o outro, o que você já tem. Por isso que a pessoa tem que estar acertada com Deus, né? Nós vamos, não sei se vai dar tempo, mas a gente vai ler ainda essa parte. Nós já temos a certeza da salvação. Sim. Se você creu e você crê na divina palavra de Deus, você procura perfeito, nós não somos, mas se a gente está todo dia clamando e chorando para Deus, que a gente quer obedecer Ele em todos os mandamentos que Ele deixou, você está salvo. Então, se você tem essa certeza, quando a pessoa não crê, o prejuízo é dela. Sim. Né? Então, você tem que ter compaixão. Por isso que não pode gerar raiva. Também nem vou falar com essa pessoa mais. Coração duro, não. Pelo contrário, vai gerar na gente mais amor ainda para aquela pessoa, querendo que ela alcance o que você já alcançou. Né? Então, essa coragem aqui vem do Espírito Santo, para você afirmar para ela que aquilo que você está falando é a verdade de Cristo, é a verdade do Evangelho. E esta é a nossa missão. E ter convicção dessa missão. Convicção. Quando você tem convicção, Jesus mandou eu evangelizar. Eu estou em obediência ao mandamento que Ele deixou. Qual é a conclusão que nós chegamos então, irmão? Depois de tudo que nós comentamos, nós chegamos na conclusão final, que é a verdade que liberta. A verdade liberta, o Espírito Santo que convence, a palavra que transforma, a compaixão que move e a coragem que testemunha. Então, é os 5 dedos de Deus, é os 5
processo de salvação. É Na assim verdade, a palavra da ousadia. agora nós estamos fazendo esse primeiro, vamos fazer o segundo. Esse daqui, esse vídeo é para preparar quem vai sair para o campo evangelizando. No próximo vídeo a gente vai falar o que você vai usar, quais as partes bíblicas que você vai usar para evangelizar. Exatamente. Irmãos, Deus que abençoe a todos por estar aí nos acompanhando, né, participando. Estou feliz, viu? Eu não estive bem esses dias, mas eu procurei ler. Dentro da a fraqueza era tanto no corpo quanto mental. Então até ler me dava muito desgaste. Mas eu procurei ler lentamente, devagarzinho, não consegui gravar, acompanhar, falar com vocês. Mas estou feliz, viu, com a participação de cada um lá no grupo. Deus que abençoe, que vocês continuem com esse ânimo, com essa coragem, com essa disposição, tanto em servir a Deus, como em participar para adquirir cada vez mais conhecimento, para levar aí para o mundo afora, né? E outra, irmãos, eu volto a dizer, repetir incansavelmente. Repita em voz alta, porque eu percebi, que eu descobri isso, que quando eu comecei a falar, repetir em voz alta, eu comecei a assimilar melhor. Entendeu? Então, é importante nós colocarmos os textos. Tem irmãos que passam os olhos lá e dá a impressão que, né, isso não é examinar. Ele leu. Porque acaba de ler, já esqueceu. Né? Agora se você repetir, ler, repetir, falar 2, 3 vezes, aquilo grava na tua mente. Então você vai para o campo, com certeza os seus resultados. Vamos lá? É um convite para você, vai para o campo. Nós vamos gravar um próximo vídeo aí. Sinta-se honrado com essa missão, missão de evangelizar. O próprio Jesus deu essa missão para todos nós. Isso, e aonde você for, a palavra não está só na Bíblia que você vai usar, aqui você precisa ler para a pessoa. Não, ela tem que estar na sua mente, no teu coração, cravada aí, para que quando você abrir a boca, você se sentir inspirado pelo Espírito Santo por aquilo que você já leu e já meditou. Já foi para o campo com aquilo que você vem meditando. Às vezes está lá no fundinho da memória que você leu, e no momento que você for falar com aquela pessoa, Deus traz, né? Exatamente. Deus traz tudo à tona, né, que você leu e você anuncia e Deus faz a obra. Perdoa a nossa simplicidade, mas é assim, ó. Nós não costumamos nem editar vídeo. A gente coloca uma capa simples. Quem quiser ouvir, irmãos, perceber. Também, irmão, você falou isso aqui, eu não concordo muito. Pode nos questionar, não tem problema nenhum, porque nós estamos aqui também para aprender. Certo, irmãos? E nós precisamos entender que o Evangelho é um mandamento de Cristo. Uma vez que ele falou, ide pregar o Evangelho a toda criatura está dizendo, prega o Evangelho. Eu não preciso pregar para as criaturas lá fora, mas eu também prego um cooperador para um ancião que também não entendeu. Ele está lá pregando, mas ele não entendeu. Ele prega uma coisa, teve pessoas que já falou para nós, que ele pregava e tinha dúvida no que ele pregava. Presta atenção na gravidade do problema que é, né, irmãos? Então, finalizando esse vídeo, de coração e alma, parta esse pão, porque no partir desse pão, ele vai multiplicar e vocês vão conhecer que nessas palavras tem virtude e ela vai fazer um grande efeito na tua vida. Deus abençoe. Paz de Deus. Ficam todos com Deus.